socialismo? Bem, socialismo, na definição de dicionário, ele é basicamente a reversão dos bens particulares para o bem público. Se você puder resumir numa frase, é isso. Você reverte todo e qualquer bem particular para o bem público. É a supressão decidida pela comunidade da propriedade privada. Como a propriedade privada ela é muito recente na história da humanidade, ela não é, como dizem os libertários, eu discordo, basicamente os libertários, eles estão pegando sociedades altamente complexas, como a grega e a romana, estão pegando esses paradigmas, que eram sociedades com propriedade privada, ainda que não a mesma propriedade privada que nós conhecemos hoje, mas era já propriedade privada, e estão extrapolando isso para o passado e para outras sociedades. A gente já teve um programa aqui que a gente falou que o socialismo é o sistema mais recorrente, justamente porque a propriedade privada mesmo ela é exceção na história. Ela é recente, do ponto de vista da trajetória humana. Você vai dizer, poxa, mas na Mesopotâmia já era. Você tem quantos anos? 3.000, 4.000 anos. Entendeu? Isso na trajetória humana não é muito. Aí você vai dizer, bom, mas o Desmond Morris dizia que o primeiro casal era monogâmico e, portanto, ali, quer dizer, mas não é básico, não é propriamente propriedade privada, porque você pode continuar a ter o casal monogâmico no regime socialista. Não é impossível você ter o núcleo familiar respeitado, aquela fortaleza familiar, mas não há propriedade, a terra onde ele mora, se caso agricultura, né? Ou mesmo o caçador-coletor, pode dizer, bom, os homens se uniram para caçar um bisão lá. O resultado do bisão pode ser compartilhado, como uma sociedade de leões, por exemplo. Existe sociedade de leões que tem mais de um macho para caçar e eles compartilham aquela ceia, aquela caça, né? Várias sociedades caçadoras entre os mamíferos que compartilham o resultado da caça. Claro, alguns tem o macho, tem o caso do lobo, tem o macho alfa, tem os machos que têm privilégios e tal. E isso também existe no socialismo, claro, que os machos que têm privilégio. Isso é bem típico do socialismo. Mas o socialismo, essa reversão, ela não precisa existir. Ela é uma reversão no momento que existe propriedade privada. Mas eu diria que a maior parte das sociedades, mesmo as complexas, porque, claro, socialistas adoram olhar para as sociedades que o Desmond Morris chama de sociedades fracassadas, as sociedades tribais, né? Eles adoram olhar porque eles dizem, é tudo comunitário, sim, um grupo de 100 pessoas realmente fica difícil você estabelecer uma propriedade, embora houvesse. Os tupis, por exemplo, tinham um conceito de posse, de posse do espaço físico, que aí já namora com o conceito de propriedade, bem estabelecido, e era uma coisa bem... Os tupis eram governados por uma aristocracia. O Classe 3 propõe que os tupis eram uma sociedade contra o Estado, que era uma sociedade não estatal, mas era um Estado que se estabelecia sem um líder máximo, a partir de uma aristocracia, e essa aristocracia existia justamente para preservar o direito a esses espaços. Quer dizer, a oca era daquele homem, a tábua, a habitação, agora eu não lembro se o nome era a oca ou a tábua, mas a habitação tupi era daquele homem, daquele guerreiro que tinha uma ou mais esposas, geralmente mais de uma esposa, e que viviam dentro daquele espaço que era dele. Isso aí já é um embrião da propriedade. Então, o socialismo ele é recorrente e ele se manifesta, por exemplo, na cultura chinesa, na cultura egípcia, o Alto Egito, na cultura inca, como a gente já tratou aqui em outro programa, e várias culturas complexas. Ele dá, é como se fosse a propriedade toda do Estado, mas aí ela é do soberano ou da aristocracia. E isso é o que ocorre na prática quando o Haddad fez sua tese de doutorado sobre a União Soviética, que chamou de capitalismo de Estado e tal. Não é capitalismo de Estado, não existe capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, só que o capital é todo do Estado, então capitalismo de Estado é este. O estabelecimento de uma aristocracia. Você pode pegar a União Soviética em dois momentos. O stalinismo, que era a propriedade era toda de Stalin. Ele tinha um séquito, como um imperador antigo, como um imperador chinês antigo, aquele que fez lá, que tem aquelas terracota lá, que ele fazia o exército em terracota,
esqueço o nome dele, que foi um cara que dominou a China, ele dominou primeiro a província dele, depois dominou a China toda, foi um dos grandes construtores da Grande Muralha. Ele personifica o poder, personifica o Estado. É aquela coisa de Luís XIV, o Estado sou eu. E passa a ter um séquito. Assim, mas esse séquito ele faz questão de purgar de tempos em tempos, como o Stalin fazia, e o Luís XIV também fez, para deixar claro quem mandava, de quem era a determinação da propriedade geral. Que não é o caso na França, porque a França já tinha um respeito pela propriedade privada, já era outro tipo de regime. Mas se você pegar o Inca, o soviético, o chinês antigo, o egípcio, você vai ter claramente, no caso do Egito, era o faraó. Então, e na União Soviética, no segundo período, você tem a aristocracia. A partir do Khrushchev já não é um mandatário que pode tudo. Ele já tem que. Ele é um elemento da aristocracia, um elemento destacado da aristocracia. Mas quem tem o poder de mando e a propriedade, quem dispõe dos bens, a propriedade também é dispor dos seus bens, o usufruto, está ligado à noção de propriedade. Eu tenho propriedade, eu posso usufruir. Claro que eu posso ter, você é advogado, vai explicar, que você pode ter usufruto sem propriedade. Que é bem. É uma boa analogia para o que acontecia na União Soviética. Nikita Khrushchev era dono de alguma coisa? Não, ele não era dono de nada. Mas ele tinha usufruto. Se ele quisesse ir lá para uma dacha, lá no Mar Negro, ele ia. Se ele quisesse um carro, ele pedia. Se ele quisesse o que ele quisesse, eu quero água mineral dos Urais. Vinha água mineral dos Urais para ele. Então ele tinha uma série de usufrutos ligados ao poder que ele tinha. Então o socialismo é uma troca em vez de você ter um poder atomizado, que é a propriedade privada, cria um poder atomizado, a famosa lei franca, que funcionou por muito tempo, que a gente chama até de zona franca até hoje, que dizia que foi uma decisão dos nobres lá no começo da monarquia francesa, que estabeleceram a lei franca, que o rei tem que viver de suas próprias rendas, ele não pode exercer um poder econômico sobre os senhores feudais. Então, você atomizou o poder, que é o chamado feudalismo. Eu não gosto muito do termo feudalismo, mas, enfim, ele atomizou o poder dentro do Reino Franco. Isso só foi revogado muito tempo depois, justamente com Luís XIV. Que essa ideia do Luís XIV marca a centralização do Estado francês. Esse ponto de ter um mando total. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que o socialismo continuamos essencialmente dizendo que a definição do dicionário está correta, ele é a reversão da propriedade privada, e aí tem as várias propostas de como fazer isso, mas ele não significa que na história o socialismo se manifeste apenas como reversão, ele pode nascer assim. Então a sociedade agrícola egípcia, ela já nasce assim. Ela não conhece, ela não chega a conhecer a propriedade para suprimi-la. É com a chegada do domínio romano que os romanos vão, a partir do seu conceito de propriedade, vão estabelecer que os egípcios podem ter propriedade. Isso muda a sociedade egípcia. A sociedade egípcia passa a ter uma coisa muito importante. Por que o socialismo é ineficiente? Você vê que o Egito acabou sendo dominado por Roma e acabou sendo perdendo, apesar de toda a tecnologia militar e toda que eles tinham, toda a centralidade de poder que eles tinham, a capacidade, inclusive, de produzir excedentes, que eles puderam fazer as pirâmides porque tinham excedentes. Não é uma sociedade qualquer que consegue fazer o que eles fizeram. Os canais do Nilo, a questão das barragens e tudo, isso foi feito num esforço coletivo. Mas você podia plantar o que o Estado determinava que você ia plantar. Cada agricultor que tinha uma área reservada lá para ele, que era tipo assim, cuida desse pedaço como um servo do feudalismo, cuida desse pedaço, mas você vai plantar exatamente isso. Quando chegam os romanos, eles dizem, não, isso aqui vai ser transformado numa propriedade ou numa posse. Aí tem uma pequena diferença entre posse e propriedade, mas é como a sesmaria no Brasil. A sesmaria não era propriedade, mas na prática era, porque o Estado português respeitava a sesmaria como se propriedade fosse, embora a letra da lei dissesse que era posse. Que ela só se transformaria em propriedade se você ocupasse e tal. Tinha uma série que só a lei de terras de meados do século XIX é que vai estabelecer realmente o regime de propriedade privada da terra no Brasil, como nós conhecemos hoje, a forma moderna de propriedade privada da terra.
Mas na prática, a sesmaria já representava como o feudo representava também. Na antiguidade e em Roma também, o feudo representava a propriedade privada, e assim vai ser passada aos egípcios, como vai ser passada aos judeus, né? No caso da Judéia, também sob domínio romano, já é uma sociedade que poderia ser chamada de mercantilista ou capitalista, ou uma sociedade que baseada em propriedade privada e na determinação, na autodeterminação. Eu vou botar uma loja, ou vou botar um comércio, vou produzir tal coisa, vou criar cabras, as pessoas poderem escolher. Então, quando você suprime a liberdade de propriedade privada, você necessariamente suprime a liberdade de escolha, porque como não há mais essa atomização do poder, também não há mais como você se determinar. Vou fazer tal coisa. Você não pode empreender livremente. Que é isso a definição. Então, o socialismo é a sociedade em que a propriedade, e não a posse, a propriedade privada, e principalmente a propriedade privada dos chamados, aí, um pouco posteriormente por Marx, meios de produção, não é reconhecida. Então, o que é um Estado socialista? Né? Em primeiro lugar, é um Estado. Então, de certa maneira, não é uma comunidade, um comunismo, né? É uma sociedade com relativa complexidade. Qual é o meio de produção cuja propriedade marca a passagem dos caçadores-coletores para os povos sedentários? É o gado, né? Ou a terra, ou as pastagens, né? Então, houve proprietários de gado que não tinham terras, né? As pastagens eram comunais, houve proprietários de pastagens que podiam até cobrar, digamos assim, o ingresso lá para o gado pastar. Houve, principalmente, com a agricultura, a vinculação da propriedade da minha família com determinada terra, né? E uma segunda situação que é um grande senhor que vai ser dono, inclusive, de mim e da minha família, que é uma espécie de servidão ou escravidão, mas a servidão é mais ampla, mais geral. Então, quando é que a gente começa a passar do socialismo para alguma noção de propriedade? Quando eu sou proprietário, no sentido de que eu posso, inclusive, vender. Um senhor feudal não pode vender as suas terras a princípio. Não, o romano podia. Sim, mas um senhor feudal Franco não pode vender, porque a própria identidade cultural dele está relacionada a ser proprietário daquelas terras que às vezes ele recebeu ou do ancestral ou do rei, e ele não tem o direito de ficar vendendo isso. Isso vai ter um período posterior em que pode vender até o título, mas a ideia geral é a propriedade privada. Por que a gente diz que o socialismo é a regra e o capitalismo ou outras formas são a exceção? Porque a ideia de propriedade privada é que é a grande novidade. Então, quando a gente quer fazer a distinção de comunismo ou de socialismo, geralmente a gente já pegou a coisa de trás para diante. A gente pega uma situação que levou um tempão para se desenvolver e que talvez ainda hoje seja meio que excepcional, né? E a gente pensa como resolver esse problema, que na verdade foi uma solução. Então, o socialismo é a regra porque em sociedades sedentárias que serão as que formarão a maioria das civilizações não fracassadas, as civilizações que, por exemplo, desenvolveram escrita e que deixaram registros sobre elas, vão ser sociedades sedentárias, vão ser sociedades em que geralmente até a questão cíclica da colheita, e depois esperar o troço crescer, depois, plantar, esperar crescer, depois colher, faz com que haja um período intermediário em que a gente pode pegar esse monte de gente e mandar eles fazer canal, ou mandar fazer irrigação, ou mandar fazer pirâmide, ou mandar fazer Angkor Wat, né, e assim por diante. São sociedades em que um certo caráter cíclico, né, permite Machu Picchu, no caso do Peru, né? Machu Picchu no caso dos Incas. Né?
Então, são povos sedentários, geralmente calcados na agricultura, e que então vai ter, pela questão cíclica das colheitas, vai ter um período em que o pessoal estará lá livre de papo para o ar. E nesse momento a gente pode pegar o senhor, o dono não só das terras, mas das pessoas, pode mandá-las trabalhar. Era escravidão? Não, muitas vezes não era escravidão. Era servidão? Geralmente era servidão. O Egito, o pessoal brigava, eles não eram escravos, mas também não era exatamente um cidadão livre, né? Com direito a voto, não tem. Isso aí é um enorme anacronismo. Então, assim, essa oposição, ou é escravidão ou é liberdade, ignora a complexidade das sociedades humanas concretas e até mesmo da nossa sociedade, né? Então, vamos lá. O que caracteriza hoje socialismo? É muita influência marxista que vai dizer: não reconhece a propriedade privada dos meios de produção. Então, eu até posso... Como é que é? O chinês, ele tem propriedade ou não tem propriedade? É complexo. A definição lá de propriedade privada não é a mesma que é aqui no Brasil. Tu não é dono nem mesmo da tua casa. Então, aquilo que no socialismo até se reconhece, que é a propriedade privada do carro, da casa, das roupas, da cueca, da meia, né? Que aí aqui se mistura um pouco posse com propriedade, mas enfim, se eu posso vender, é propriedade. Se eu não posso vender, é só posse, né? Grosso modo, essa seria a distinção. Mas na China então, você pode vender, a maior parte das coisas você pode vender. Mas tu não pode passar por herança. Então, tu tem um tempo de posse que tu pode vender. Por isso que o conceito puro aqui brasileiro, o americano de propriedade vai dizer: aquilo que tu pode vender, que tu pode alienar, é propriedade. Aquilo que tu só pode segurar por um tempo, vamos dizer assim, é posse. Tá, mas e uma posse por 70 anos? Aí já começa a complicar. O conceito não foi desenvolvido para lidar com o caso chinês. O caso chinês é uma anomalia contemporânea, vamos dizer assim, em que se diz socialista, mas, ao mesmo tempo, parece que reconhece propriedade privada dos meios de produção. Aí tu vai olhar em detalhe, mas isso aqui não é bem propriedade privada, né? Tem alguns elementos de propriedade privada, pode alienar, de repente, mas não é exatamente a mesma coisa que é a propriedade privada. Sei lá, eu sou proprietário de cotas de participação de uma empresa, eu sou proprietário de ações com direito a voto, ou só com preferência. Isso existe na China. O mercado de capitais existe na China. Sim, mas eu não sei como é que fica a questão de 70 anos, eu posso especular como é que vai funcionar isso na prática. O chinês tem os mesmos direitos que o estrangeiro. Tudo isso são detalhezinhos que eu posso dizer. Olha, o próprio senhor feudal, quando a identidade dele de barão estava relacionado à propriedade daquelas terras, né, daquele castelo, daquele povo, né, naquele momento histórico não havia propriedade privada. Não dá nem para dizer que o imperador é o dono de tudo. Tá, e o imperador pode vender o país? Não pode. Então também não é exatamente propriedade não privada. Que ele não o fizesse, né? A história da Europa mostra que reis venderam, até por casamentos e tal, mas venderam, na prática vendeu. Não, aqui é a situação do rei, né? Que ele tem terras sobrando, tu vai ser o duque da Cornualha, sei lá. Não, mas não vamos complicar aqui o sei, exemplo. Tá, tudo bem, eu sei, mas é que... A questão aqui é que propriedade privada é a novidade. Esse conceito não se aplica bem nem mesmo dentro do Ocidente a todos os momentos. Então, em Roma existia uma noção de propriedade privada que vai pura e simplesmente se perder, né? Vai ter que ser reconstruído. Então, no direito, a gente pega o direito romano, que na verdade é o direito dos últimos anos do Império Romano do Ocidente, quando eles passaram a codificar. Antes era uma outra forma mais tradicional. Quando eles codificam, eles já estavam juntando para, talvez se desfaça tudo. Então vamos reunir, fazer uma compilação.
ficou muito tempo sem saber para que aquilo servia. Se lia aquilo e ali falava de sofisticações de comércio que não existia mais. Quando, isso aqui serve para isso. Então, a noção de propriedade privada que nós temos, de certa maneira, é uma redescoberta, em parte um renascimento, de institutos que foram desenvolvidos na antiguidade com uma certa noção de família e de quem é que manda na família? O patriarca, vamos dizer assim. As mulheres têm direito, sim, se ela se casar e o marido morrer, ela está livre do patriarca. Então, paradoxalmente, em Roma, uma mulher podia ser proprietária, né, com muito mais liberdade que se ela fosse casada ou que se ela fosse filha. Quando ela se casa, ela pode aceder à situação, e isso não foi o tempo todo em Roma, foi um período, né, um período longo, mas essas complexidades, então, me fazem analisar a questão do socialismo pela perspectiva inversa. Qual é a bronca do neossocialismo, digamos assim, do socialismo a partir do século XVII, XVIII e principalmente XIX, com Marx? Qual é a bronca do socialismo? É com a propriedade privada dos meios de produção. Assim, numa análise lá do próprio Marx, né, do modo de produção esse, aquele outro, ele vai dizer, olha, propriedade de terras vai ser o que vai marcar o desenvolvimento da ideia de propriedade privada. Mas não vai ser todo mundo que vai ter direito à propriedade privada, vai ser uma classe social, que vai ser a dos nobres. Tá? Não necessariamente vai chamar de nobres em todos esses contextos, mas grosso modo é o nobre. Outras formas de riqueza existiram, que não a propriedade privada de terra? Sim, mas isso é um fenômeno muito da antiguidade, quando o comércio ou até mesmo indústria já existia, ou até a politicagem, vamos dizer assim, mas no Ocidente isso meio que se perde e se reconstrói de novo, muito calcada na propriedade privada, não puramente privada, pode alienar à vontade, de terras. Há uma série de regrinhas, vamos dizer assim, culturais que extrapolam esse economicismo. Mas vai surgir a burguesia começa como artesãos, comerciantes, lá pelas tantas, e quando surge o termo feudalismo, é no século XIX, é um termo acadêmico para tentar entender como é que era a forma de organização anterior. Quando surge a palavra feudalismo, a forma dominante já não era mais a da nobreza, propriedade de terras, era a burguesia. Então, a complexidade da noção de propriedade privada, ela vai crescendo dentro do Ocidente para permitir essa novidade que é a do burguês rico, que vai rivalizar, na verdade ele meio que já ganhou a parte econômica, mas ele vai rivalizar na parte política, o poder político vai ser adquirido, vai ser partilhado pelos burgueses. Não quer dizer que eles vão oprimir os proprietários de terra, só que o próprio proprietário de terra, agora ele pode vender e comprar. Quem comprar, leva. Então, essa ideia de propriedade privada dos meios de produção, ela é um fenômeno que talvez tenha de ser entendida direto, tendo como perspectiva o século XIX, que é quando a gente vai discutir o marxismo. Já existia socialismo antes? Sim, mas essa sistematização da questão central em torno da noção de propriedade privada, e não qualquer propriedade privada, mas a propriedade privada dos meios de produção, é o que nos permite entender o que é o socialismo. E não dá para entender muito bem o que é comunismo, porque comunismo é um ideal dentro do socialismo, que é a ideia de que, aí na perspectiva marxista, o socialismo ele é um remédio amargo para o problema que é entendido como um problema, que é o capitalismo. Então, o capitalismo vai ter que se desenvolver, vai surgir o socialismo para tomar conta da propriedade privada dos meios de produção através da intermediação do Estado, e um dia, depois que o socialismo conquistar o mundo inteiro e acabar com a cultura da exploração de uma classe por outra, aí a gente poderá pensar no comunismo, ou seja, é para dia de São Nunca. Né? O juízo final. Bom, eu queria fazer algumas comparações históricas, tá? De registro histórico. África subsaariana. Na África subsaariana você tem ali, com a chegada dos árabes, né, com a difusão do islamismo,
você passou a ter registro histórico, registro escrito. Você tem um bom registro escrito do Império do Mali, do Império de Songhai, do Califado de Sokoto, do Império de Oió. Estou citando alguns assim que... E esses eram todos impérios mercantis. Os árabes, além do islamismo, trouxeram a ideia do comerciante, né? O comércio era muito forte, uma característica. Então, as sociedades mercantis, elas tendem a respeitar uma espécie de propriedade, exatamente com a ideia de comprar e vender, né? Você podia comprar e vender qualquer coisa, dentro, inclusive escravos, né? Isso era bem marcado nas sociedades, porque nós vamos ter, inclusive, para o Brasil, os fluxos de escravos da parte da chamada Costa da Mina, que corresponde ao atual Nigéria, atual Benin, tá? E aí você tem aqui em Salvador até uma maioria iorubá. Eles vão ser marcados por isso, por sociedades que se especializaram nisso e dominaram outros povos, o Califado Sokoto, militarmente, e pela pilhagem, que viviam numa espécie de comunitarismo ou de propriedade comum dos bens, ou propriedade. Vamos pegar Adon Dazan, que foi rei do Daomé na época de... então, eu estudei muito os reis do Daomé. Os reis do Daomé é aquele mesmo esquema do faraó egípcio, do chinês lá. Ele é dono de tudo, ele determina tudo, não existe poder de agência, de escolha para o súdito. Quem determina é o rei. O rei diz que as coisas vão ser organizadas assim, que a produção vai ser essa, que o país vai produzir isso ou aquilo. Aqui, na verdade, o Adon Dazan, na verdade, o negócio dele era vender escravos para poder pegar as coisas do Ocidente, né? A nossa cachaça, uma série de coisas que a gente mandava para lá para pagar pelos escravos que o Adon Dazan vendia junto com o Francisco Félix, que era o baiano que foi lá ajudar e tal. Já a sociedade congolesa, que é descoberta pelos portugueses no final do século XV, do Congo, o reino do Congo, Mani-Congo, Mani-Congo era o imperador deles. Né? O Mani-Congo não, ele é uma sociedade agrícola. É uma sociedade e é essencialmente feudal por ser agrícola. Né? Ele era baseado na propriedade da terra mesmo. Não era uma sociedade mercantil voltada para fora. Aí os portugueses estabelecem a colonização de São Tomé. E São Tomé é colocado o empreendimento que a gente conhece muito bem, que é o do engenho de cana de açúcar. E muitos daqueles nobres, senhores feudais do Reino do Congo, vão ter terras, já como Sesmaria, que é posse, não é propriedade, mas na letra da lei é posse, na prática é propriedade, na prática você pode vender. Tipo assim, o rei dava Sesmaria, o governador podia dar Sesmaria desde que não desse a si mesmo, mas teve várias exceções, várias que deram -se. Essa coisa portuguesa nossa brasileira é tudo. A lei diz isso, mas na prática. Vamos lá. Então, em São Tomé, vão dar Sesmarias para os nobres. E eles, ao lado de portugueses, que também tinham terras, eles se conviveram muito bem por muito tempo. A sociedade de São Tomé até hoje reflete essa convivência. Então, são situações diferentes do mercantilismo. Os germânicos não tinham propriedade privada. Só os visigodos conheciam um embrião de propriedade privada. As tribos germânicas, a posse da terra era comunal. Eles já eram povos agricultores, mas que não conheciam a propriedade privada. Eles vão conhecer com os romanos é que vão influenciá-los no sentido até do feudalismo. Eles vão copiar o feudalismo romano. Que Roma é uma mistura, tem feudalismo e tem o comerciante, tem sociedades mercantis, tem a propriedade urbana, é muito desenvolvida em Roma. A propriedade dos meios de produção, bem claro. Você fala assim, a parte industrial de Roma, que Roma já tinha uma indústria desenvolvida, tinha uma indústria da construção civil desenvolvida, embora que dominada por Estado. E aí você vai ter na Revolução Francesa, que já tinha um embrião disso, a reforma agrária. A reforma agrária é uma maneira de você distribuir pequenas posses ou propriedades, ou mesmo propriedade. Na Revolução Francesa ainda era uma ideia de propriedade. Só que aí ele faz minifúndios tão pequenos que o século XIX vai marcar uma miséria geral no campo francês, uma miséria que não era tão conhecida antes, tão miserável antes. Ele desorganiza o sistema de produção anterior que existia, e coloca um minifúndio muito pequeno, e aquilo se torna inviável, porque você, ao fazer competir, se você fizer um monte de pequenas propriedades competir, a margem tende a zero.
E a margem tendendo a zero, vai haver uma desvalorização contínua do que ele produz. Então, daqui a pouco, ele não consegue mais ter poder de compra para trocar por outras coisas, porque a ideia das trocas, né, da sociedade mercantilista. Aí você vai dizer, bom, tem muita gente que é socialista hoje que é meio bocó, né? Uma coisa assim, meio, eu sou socialista, sou de esquerda porque eu sou a favor dos pobres e tal, os pobres não. O que faz ter miseráveis ou não ter miseráveis é a riqueza geral, né? Quanto a sociedade produz riqueza. E a gente sabe que uma sociedade que tem a propriedade privada e a sociedade principalmente mercantil, ela vai ser, na média, mais próspera, né? Aquela história do Egito. Os romanos disseram, você pode escolher o que plantar. Em princípio, eles organizavam um esquema econômico que dizia, bom, nós vamos mandar todo mundo plantar trigo este ano, milhares estão plantando trigo, nós vamos ter trigo. Não tínhamos mais a garantia de ter o trigo, mas aquilo se mostrou mais produtivo, se mostrou mais... E a gente sabe, pelas experiências que a comparação agora do século XX, dos sistemas socialistas com os sistemas não socialistas, sistema de propriedade privada se saiu melhor na geração, na produção de riqueza. Dê o poder de agência às pessoas, vamos chamar de poder de agência, que isso até tem na China, e aquilo vai fazer a sociedade prosperar, né? Vai chamar de posse, propriedade, essa é outra questão. Então, as sociedades prosperam mais. Aí o cara vai ser socialista porque, mas é a desigualdade. A desigualdade é causada por dois fatores. Um que a Adam Smith apontava muito bem, que era o oligopólio. Então, existe uma necessidade, eu não sou um libertário nesse sentido, não sou um austríaco radical, de você regular para que evitar o oligopólio, evitar que os produtores de uma determinada coisa... Porque digamos que você tenha lá na Inglaterra, do tempo de Adam Smith, você tivesse lá 20 grandes produtores de têxteis, né? Esses 20 grandes produtores podiam se reunir numa sala e decidir, olha, não vamos baixar nossas margens, não vamos começar a competir entre nós, não vamos frear esse processo de chamada destruição criativa, para a gente ganhar, para a gente se apropriar de uma maior parte, né? Para a gente ter um lucro maior, ter uma possibilidade maior. Então, a Adam Smith já apontava que há uma necessidade de você evitar que se formem oligopólios, cartéis, né? A ideia do anticartel, que hoje é bastante bem estabelecida, nos Estados Unidos tem muita ação contra a cartelização, no Brasil também nós temos, acho que exagera às vezes, mas temos lá o nosso órgão, o CAD, né? que é contra a cartelização. E o grande fator hoje, porque se você comparar no século XX, você vai ter uma carga tributária no Ocidente em torno de 20%. O Brasil era em torno disso também, um pouco menos até chegou a ser. A carga tributária efetivamente arrecadada, Regis, não a carga tributária que estivesse no papel. Tá? Então a gente tem dados históricos que mostram que o Estado... Você já falou da carga tributária diferida. Exatamente. E a efetivamente arrecadada nem sempre coincide com o que está lá no Código Tributário. Então, você tinha uma média no Ocidente de 20%, hoje você tem uma média de 40%. O Brasil mesmo está nisso, se você contar a dívida pública, dá até mais. Muito bem, o Estado, ao concentrar renda e principalmente ao estabelecer monopólios, certo? Ele contribui num sistema mercantil, um sistema de produção moderno, ele contribui para a concentração de renda. Ele contribui mais para a concentração de renda do que a competição, porque a competição, as margens tendem a zero. Se você deixar todo mundo competir, por exemplo, eu pego aqui um exemplo, aqui em Salvador tem uma rua lá que tem um monte de lojas de autopeças, né? Tem loja de autopeças que não acaba mais. E eles não se entenderam, pelo que a gente sabe, até para manter... Se eles se entenderem, a rua vai perder valor, as pessoas não vão mais procurar aquela rua. Eu mesmo procuro aquela rua, porque eu sei que lá eu vou encontrar mais barato. Por quê? Porque eles concorrem um com o outro e tendem a vender mais barato, porque, poxa, tudo bem, eles compram do mesmo fabricante, ou de uma variedade pequena de fabricantes, não é todo mundo que fabrica uma ventoinha pro Fiat. Tem 3 ou 4 fabricantes disso, porque é muito especializado, né? E aí eles compram por mais ou menos o mesmo valor e, poxa, se eu botar minha margem muito alta, minha loja vai ficar vazia. Então, por isso que a ideia mercantil, a ideia do capitalismo, ou de livre mercado, que eu prefiro usar, que não é um termo marxista,
é que ele controla as margens, ao controlar as margens ele distribui, sem contar o processo de destruição criativa, né? Quer dizer, então aquele cara é mais eficiente, ele consegue fazer com que a loja dele tenha menos custos fixos, ele vai conseguir vender mais barato e manter uma margem aceitável, então ele vai quebrar o vizinho que não vai conseguir fazer a mesma coisa. Isso é destruição criativa. Tanto o comércio quanto a indústria tendem a se tornar mais eficientes por causa da competição. Isso é muito bom. E a propriedade privada é a garantia disso. Agora, o que eu acho de essencial, e aí na contestação do socialismo, e aí eu posso pegar qualquer sociedade como exemplo, é que dar poder de agência às pessoas é ético por si só, é moral por si só. Ou seja, a minha defesa da propriedade privada ela é independente da questão histórica, independente da questão se isso é melhor para a economia ou não. Era uma questão o próprio Freud chegou a dizer isso, né? Que a propriedade privada é você estabelecer o limite do indivíduo, você estabelecer o campo do indivíduo, o campo de liberdade do indivíduo. A propriedade privada também é um corolário da liberdade do indivíduo, da chamada liberdade dos modernos, que falava Benjamin Constant. Então, eu acho que também tem esse lado. Essa proposta de suprimir a propriedade privada, além de ela não resolver o problema dos pobres, ela não resolve o problema dos pobres, ela, de uma maneira nenhuma, não resolve a desigualdade, porque é uma concentração brutal de renda na chamada classe dirigente. A gente observou isso na União Soviética, isso foi chamado de capitalismo de Estado, mas isso é concentração de renda em todo aparato, porque a União Soviética é uma cidade extremamente complexa, então ela tinha toda uma escala de quem podia usufruir do quê. De quem podia ter a posse temporária que fosse do que. E claro, os cientistas, por exemplo, eram tratados você quer. Os esportistas, a gente sabe disso. Como é que o cara ia jogar uma Copa do Mundo? Ele estava jogando contra uma seleção, o outro lado é um milionário. Se ele fosse jogar contra a seleção da Espanha, ou mesmo a seleção brasileira, ainda com a União Soviética, o cara que está jogando do outro lado, o Falcão, que jogava no Brasil, é um milionário. Então, por que eu não vou pegar e não vou pedir asilo político aqui, vou me tornar também um milionário? Porque ele era muito bem tratado, porque ele tinha usufruto de uma série de coisas quando voltava lá para a União Soviética. Né? Então, isso evitava. Então, é óbvio que a classe dirigente ela tinha clareza quanto a isso. Claro que se eu tratar os meus melhores talentos como um qualquer, como o cara mais imbecil do meu reino aqui, eu vou perdê-los. Isso até os imperadores, até os egípcios sabiam fazer isso, até os faraós, até os imperadores chineses, até o Inca sabia fazer isso, valorizados. Bom, deixa eu chamar esse cara talentoso aqui para o meu lado e vou dar uns privilégios para ele, vou dar umas mulheres para eles, que isso aí também existia muito esse comércio na União Soviética, né? Disse, poxa, quer arrumar um casamento para você aqui e tal. O cara ficava bastante fiel àquela ideia de ganhar privilégios. Quer dizer, a busca por privilégios é natural no ser humano. E agora, a gente pode arbitrar ela através de um poder estatal, aristocrático, ou podemos arbitrar num sistema de livre mercado, de igualdade a partido, de igualdade em direitos, mas entre esses direitos, o direito à propriedade privada, que mal ou bem, né, na letra da lei, pelo menos, está garantida na nossa Constituição, com todas as exceções que a gente conhece. Então, a propriedade privada, ela também existe em sociedades em que não há propriedade privada no sentido formal de terras ou de objetos, né? Então, por exemplo, o pai pode vender as suas filhas, né? Então, existe essa propriedade privada das mulheres, que muitas vezes está dentro de um contexto cultural. Então, determinada tradição indígena de língua tal vai ter uma regulação para isso. O ocidental, quando se depara com isso, ele não entende essas peculiaridades, pode achar estranho, pode achar uma coisa selvagem, né? Mas existe também na tradição ocidental a ideia de ou fazer uma aliança com a Polônia. Então tem aquela piada, né? Eu queria ser tratada como uma princesa. Aí o pai zombeteiro diz, eu vou te casar com o síndico, porque eu quero ter uma aliança com o síndico do condomínio, vamos dizer assim, né? Não, porque princesa não tinha essa... Mesmo o príncipe também não tinha liberdade de escolher com quem que ele ia casar. O príncipe não o príncipe do Maquiavel, o príncipe, o filho do rei, vamos dizer assim, né? Então, a questão do, digamos assim,
o conceito talvez mais primitivo que mesmo uma sociedade de caçadores-coletores poderia ter seria a questão de vender suas mulheres. Entra em contato com outro povo, eles têm algumas coisas que nós não temos, uma ferramenta, alguma coisa assim, ou cachaça. Uma coisa que se pode vender são as mulheres da família, que estão sobrando ali, que ninguém pode pegar, porque tem o problema também da exogamia, então as mulheres da nossa tribo têm que casar com gente de outra tribo. Todas essas questões vão gerar o tal do comércio entre tribos, né? E aí a gente pode ver um ancestral da ideia de propriedade privada, tá? Assim, uma das formas até das feministas dizerem que o patriarcado é mais antigo do que o capitalismo é dizer que antes de haver propriedade privada da terra, já existia propriedade privada das mulheres do grupo. Um segundo exemplo é que caçadores-coletores, então, não vão ter propriedade privada da caça, porque vai ser uma atividade do grupo. Então, eles vão se reunir para conseguir fazer a caça. Ela não funciona sozinha tão bem, a gente não pega tanto, depois a gente distribui. Tem uma divisão por mérito? Tem, mas mesmo nesses grupos, os que têm o direito a pegar a parte do leão, vamos dizer assim, eles, como isso às vezes é escolhido, tem uma questão de mérito, tem uma questão também de família, de tradição, eles são educados a serem generosos. A ideia de generosidade muitas vezes surge dessa necessidade de reforço do grupo. Mas isso vai se sofisticando de diversas maneiras. Acho que tu pegaste muito bem. O comércio, por definição, ele tem que comprar e vender. Então, a ideia de propriedade como alguma coisa que pode ser alienada e pode ser minha propriedade. Se eu quiser, eu deixo estragar, ou eu tenho o direito de vender, né? É uma ideia muito mercantil, muito comerciante, né? E que ela vai se desenvolver quando isso é comum. Então, uma sociedade muito autossuficiente vai ter pouca ideia de troca, né? Uma sociedade que troca, que produz muita coisa específica, vai ter muito forte essa noção. Mas, ainda assim, no Ocidente, isso vai ser marcado, eu vou reiterar, pelo século XIX. Quando a gente fala em propriedade, a gente pensa em Napoleão e o Código Civil, e a gente pensa em, vários anos depois, o Marx. O Marx ali dizendo que o capitalismo, a questão do modo de produção ocidental, feudal, burguês, etc., isso, a questão do socialismo, ainda que ele tenha antecedentes, seja a regra, etc., fica mais fácil de entender do que a gente está falando. Se a gente entender, a gente está falando de um conceito do século XIX. Muito bem, a gente teria muito mais a dizer aqui sobre socialismo e liberalismo. A gente vai em outros verbetes, vai tentar desenvolver. Talvez a gente tenha que fazer um socialismo 2, um socialismo marxista, socialismo utópico, sei lá, fazer essas divisões. A questão é, o que os chineses fazem? A palavra socialismo explica bem? Eu tenho a impressão de que não. Veja bem, Xi Jinping fez um discurso no Congresso do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping eu considero um déspota esclarecido, digamos assim, tá? Para fazer uma comparação com os do passado. Xi Jinping ele tem clareza, é um cara que estudou marxismo-leninismo, acho que profundamente. E ele disse exatamente o que você disse sobre Marx. Ele disse, o que nós estamos fazendo aqui é o marxismo ao pé da letra, que não foi feito antes. Ou seja, nós temos que desenvolver o capitalismo até o ponto em que ele naturalmente corra para o socialismo. Né? Então, mas é do desenvolvimento do capitalismo que nós vamos escolher isso para chegar ao socialismo e depois ao comunismo. Então, Xi Jinping deixou claro que a estratégia do Marx tem que ser retomada pela proposta original de Marx. Eu até conversei isso com um marxista muito esclarecido aqui de Salvador, meu amigo, e eu disse assim, bom, como é que você vê a China? E ele me deu essa visão. Eu disse, não, a China é exatamente isso. Ele está retomando o tema marxista como deveria ser tomado desde o início e que não foi tentado em lugar nenhum. Tá tendo uma alcateia aqui no meu bairro, aqui não sei se dá para ouvir, de cachorros uivando. Mas eu brinco assim, eu diria
que o que a China está fazendo é marxismo, mas não é socialismo, porque eles não voltam para o capitalismo também, eles voltam para aquilo que seria o arqui-inimigo do socialismo, que é o fascismo. Por que fascismo? Porque o peso do Estado ainda é muito grande. Toda a questão até mesmo de propriedade privada, não é bem privada, e os bilionários têm uma mortalidade anormal na China. Então não é bem capitalismo que eles regrediram. Eles regrediram para um fascismo, que é uma forma de socialismo antimarxista, para que o fascismo seja um capitalismo mais domado. É um capitalismo em que as contradições entre capital e trabalho estão mais sob controle do Estado ainda, porque eles não quiseram repetir o erro que foi a glasnost e, mais ainda, a perestroika. Na perestroika, talvez em função da glasnost, o regime soviético se perdeu, ele não conseguiu mais manter o controle daquela sociedade. O que aconteceu? Os proprietários de frações do Estado passaram a ser proprietários de propriedade privada. Eles abandonaram a forma socialista, né, na qual o servidor público, o artista, o esportista, o general, muitas vezes, né, é dono de frações do Estado. Com a derrocada do sistema soviético, eles passaram a ser proprietários de poços de petróleo, por exemplo. Então, e mesmo também na Rússia, né, pós derrocada da União Soviética, a gente vai ter lá as confusões, o Yeltsin e tudo mais, mas atualmente a questão é que nós temos de novo um grande tsar, vamos dizer assim, que é o Putin, né? E os bilionários que entram, que trombam com ele, têm vida curta, têm vida difícil, vão presos ou morrem, né? Só queria dizer, para encerrar, quer dizer, aquele socialista que nos assiste, o socialista de bom coração, eu sei que é ser socialista de bom coração, porque eu já fui um socialista de bom coração. Para os pobres, que quem pode na China, eu estou falando não só dos bilionários, mas dos milionários e dos altos funcionários públicos, muitas vezes, que tem uma fama de corruptos e tal, eles mandam os filhos para a Austrália, querem criar os filhos na Austrália, principalmente na Austrália. E aí você olha para uma sociedade australiana. A sociedade australiana é uma sociedade de miseráveis? Não. Não é. Os pobres estão mal na Austrália? Não. Não estão mal. E a Austrália é uma sociedade em que a propriedade privada é muito mais respeitada que, por exemplo, no Brasil. Tem muito ocidental que mora na China, né, e faz críticas acerbas, né? Eles dizem assim, eu posso me tornar facilmente milionário na China, mas na China eu não vou ter uma vida de milionário, porque eu ainda vou viver numa cidade muito suja, muito poluída, não vou ter acesso a coisas de grande qualidade, vai ter a ostentação, isso vai haver, mas não vai ter a qualidade de vida de morar, sei lá, na Califórnia, que é um exemplo bem vulgar, né? Mas ao mesmo ou melhor tempo, que a Califórnia. Que mostra um clima, não, uma série de a Califórnia tem decaído muito, mas acho que Sydney e Melbourne são muito melhores que a Califórnia hoje em qualidade de vida, isso aí, até medidas internacionais. E eles chamam a atenção de que os e é mais perto, né? Eles mandam os filhos para estudar na Europa ou principalmente na Austrália. Os menores, né, mandam a Austrália está centralizando isso hoje. A Austrália está galvanizando isso muito. É um movimento, até uma preocupação na Austrália pelo excesso de ricos chineses que têm os filhos na escola lá. Então, esse fenômeno da China, ele tem um probleminha que 2 ou 3 ou 4 probleminhas que são a bomba demográfica implosiva, né? A política do filho único vai gerar um problema grave, né? Já foi que revertido. Pode ser revertido, mas é um problema complicado. A política da propriedade privada, que não é bem privada, pode levar a uma fuga até de capitais ou dos capitalistas. Os caras talentosos, né, tendem a fugir da China se ela não desenvolver mecanismos institucionais que os mantenham lá. De modo geral, parece que há mecanismo para isso.
mas não é assim homogêneo na China. A China como um todo, ela tem uma diversidade de regimes jurídicos, né? Então não são todas as regiões que têm a mesma liberdade econômica e menos ainda liberdade política. A questão é, parece que no patamar ali de classe média até milionário, pode ser interessante ser chinês, ser o empreendedor, pequeno empreendedor, que é o que mais gera riqueza, é o pequeno empreendedor, né? Ainda vale a pena na China. Agora, para o grande empreendedor, para o cara que tem uma ideia inovadora muito grande, parece que não é grande negócio. Bom, a China, os chineses vão ter que decidir em algum momento se eles querem ir na direção do marxismo mesmo, dessa ideia marxista, ou se eles preferem, como ideólogo, aquele chinês, né, de origem chinesa, que eu esqueço o nome agora, que foi o líder que concebeu todo o desenvolvimento de Singapura. Né? Singapura tem uma outra maneira de encarar as coisas, que é uma maneira extremamente calcada na ideia de propriedade privada, com respeito ao espaço público e com a intervenção do Estado. Não se pense que em Singapura não há intervenção estatal. Há intervenção estatal tão grande que você não pode jogar um papel de bala na rua. Mas a questão no Ocidente. No Ocidente, a gente também não tem um capitalismo lá muito puro, se é que isso alguma vez existiu. Falou lá da questão dos monopólios. Quando o Adam Smith critica os monopólios, ele está criticando o monopólio estatal. O monopólio ele criticava também os oligopólios privados. Ele criticava os cartéis. Os cartéis. Ele vai criticar o monopólio dado pelo rei para a Companhia das Índias Orientais, né? Britânicas, né? Que inicialmente era um grupo de comerciantes que se organizou, foi lá e batalhou. Só que lá pelas tantas eles conseguiram argumentar para o rei: olha, nós somos tão grandes, né? Não podemos quebrar e que do nosso sucesso depende o sucesso do império. E aí, não sei qual rei vai dar o monopólio para aquele grupo de comerciantes, tá? E aí estabilizou. O que se diz, mesmo que o Adam Smith tenha criticado monopólios naturais, né? Ou tenha criticado principalmente o cartel, mais até do que o oligopólio, hoje em dia, 200, 300 anos depois de Adam Smith, se diz o seguinte: olha, o fenômeno dos grandes monopólios de aço, de petróleo, são do século XIX e XX, da virada quase. Tá? O Adam Smith não se debruçou sobre esse problema porque não era um fenômeno relevante na época dele. E quando a gente estuda esses fenômenos, a gente encontra grandes problemas e tal, mas não é tão grande assim. Quando é que a coisa realmente fica complicada? É quando o Estado entra para combater, digamos, um cartel e ele oficializa um cartel. Em certo sentido, uma agência reguladora é um cartel oficial, né? E, de modo geral, embora sempre se possa ter uma tentativa de um equilíbrio dinâmico, quem é que tem mais poder de corromper uma agência reguladora? O grupinho que, no cartel, sempre um estava atraindo o outro, na agência reguladora eles conseguem impor uma regra e aí o cartel se torna estável. Então, falhas de mercado, elas tendem a ser temporárias. Falhas de governo, elas têm uma perenidade maior. Também não são eternas, né? Mas elas têm uma capacidade de se manter maior. Então, na prática, o Estado tentando consertar falhas de mercado que são fugazes, são intrinsecamente estáveis, ele acaba criando um problema maior. Bom, as nossas cidades, elas têm muitos problemas. Cidades com propriedade privada têm muitos problemas, esses problemas têm que ser atacados, a gente não vai esgotá-los aqui, mas a supressão da propriedade privada como solução não é uma boa ideia. Não, a propriedade privada é uma solução que foi difícil de inventar, que está sempre sendo remendada aqui e ali, né? Então, não é uma coisa para ser resolvida. Vamos acabar com a propriedade privada, né? É como a masculinidade tóxica, né? Se existe alguma coisa tóxica na masculinidade tóxica,
vão tentar não jogar toda a masculinidade fora com o seu lado tóxico, que inclusive pode variar de situação para situação, momento histórico para momento histórico. Hoje em dia, o pessoal cospe muito no prato da propriedade privada ou do capitalismo, como se ele fosse um bicho selvagem. Não é. Ele é um bicho altamente sofisticado, altamente domesticado. E o que ele tem de essencial? Em algumas situações muito importantes, a competição leva a todos ficarem mais ricos. Tu pode dizer, a guerra de preços leva à ruína de todos. Sim, é verdade, mas a guerra de preços é um fenômeno também ele próprio dinâmico. Então surge uma inovação, a destruição criativa. Essa inovação vai fazer com que um pequeno grupo tenha uma grande vantagem e vai fazer muita gente quebrar. Não, inclusive, uma última coisa a dizer sobre a propriedade privada. 5, 10 anos depois, essa vantagem não existe mais, porque todo mundo já aprendeu a fazer. Sim. Uma coisa a ser dita sobre a propriedade privada, finalmente, é que ela precisa de um Estado ou de uma entidade social, porque só existe propriedade privada quando ela é reconhecida por quem está em volta como privado. Senão é uma posse mantida militarmente. Aquela ideia libertária de propriedade privada sem um Estado para garantir, ela é uma posse precária. Porque enquanto eu tiver força militar para garantir que ninguém invada, beleza, eu mantenho. Mas só o reconhecimento público garante que eu não preciso andar armado para manter minha propriedade. Os anarcocapitalistas são o pessoal que defende que tem que abolir até a polícia, né? O judiciário, né? E eu digo, pessoal, isso aí viraria um monte de gangues, né? A Somália... não, mas pelo princípio da não sei o quê... Cara, não vai rolar. Vai surgir um que vai baixar o cacete de vocês. Os ANCAPs argumentam que a Somália ficou um tempo sem governo, um bom tempo sem governo, umas décadas sem governo, e que lá fizeram um bom sistema lá de telefonia celular. Eles pegaram a exceção, mas o povo da Somália continua miserável, né? E dominado por gangues, por uma série de coisas aí. A Somália não é bem um bom exemplo. Se fosse um bom exemplo, não tinha tanto Somália fugindo para o Quênia, achando que o Quênia é muito melhor, e é melhor que a Somália mesmo. Então a experiência CAP da Somália não deu muito certo. A grande encrenca do socialismo do século XIX é que ele é muito centrado na ideia de Estado. Então o Marx ele é um Estado fóbico, né? Ele quer acabar com o Estado, porque ele diz que o Estado só serve para atrapalhar, com exceção do Estado socialista, que ainda assim é por prazo determinado, tem prazo para começar, não tem um prazo definido, mas é para terminar um dia. Então, o Marx ele é um anarquista. A gente vai discutir outro dia anarquismo, mas ele de coração é um anarquista que foi, digamos assim, houve uma apropriação cultural de estatólatras de um cara que era essencialmente estadofóbico.